Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Eu sou Sebastião Garcia, Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Índice de perspectivas da FEComércio São Paulo tem alta há 5 meses, mas contexto atual é o pior do que um ano atrás. Taxa de desemprego no terceiro trimestre chega ao menor nível em quase uma década. E Confederação Nacional da Indústria tem novo presidente depois de 13 anos sob o comando de Robson Andrade. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O otimismo do empresariado da capital paulista segue em alta. Em outubro, o índice de confiança do empresário do comércio, elaborado pela FEComércio, cresceu 1,4% em relação a setembro. Essa pontuação foi o melhor resultado desde janeiro. No entendimento da entidade, dentre os fatores que contribuíram para o resultado, estão a queda da inflação e a redução dos juros. Também cresceram os índices de investimento, o das condições atuais e o de expansão do comércio. No entanto, apesar das altas relevantes, todos os indicadores sofreram uma queda significativa em relação a outubro do ano passado, às vésperas da eleição. A cidade de Salvador, na Bahia, foi uma das vencedoras do Prêmio Global para Desenvolvimento Sustentável em Cidades. Salvador foi a única cidade brasileira escolhida entre 54 inscritas de 16 países nos 5 continentes. A capital baiana formulou uma série de medidas direcionadas de resposta às mudanças climáticas. A estratégia de planejamento é voltada ao futuro e faz de Salvador um importante exemplo de desenvolvimento urbano sustentável. A taxa de desemprego oficial do Brasil chegou ao menor nível em quase uma década. Os dados se referem ao terceiro trimestre do ano. O levantamento do IBGE mostrou que o índice recuou para 7,7%. O número de desempregados baixou para 8 milhões e 300 mil. Já o número de pessoas ocupadas atingiu um nível recorde em 11 anos. São cerca de 100 milhões de pessoas trabalhando. A organização no dia a dia é fundamental para o crescimento dos negócios e é mais do que arrumar sua loja, por exemplo, deixar tudo no lugar. Estamos falando da organização da rotina. E esse é o tema de hoje da coluna Método GTD. E aqui conosco, Marta Bockhorning, instrutora do Método. Oi, Marta, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos. Ótimo. A gente faz uma confusão, né, entre organização, pensa que é botar tudo no lugar certinho. Me explique um pouco mais sobre o que é mais do que isso. O que é organização da rotina? Perfeito. E olha só, a organização física ela também é importante, mas não para aí. Inclusive, Sebastião, você já assistiu um filme que se chama Sem Limites? Acho que não, mas vou colocar na minha lista lá. Boa, eu indico fortemente. E sem dar spoiler do filme, mas trazendo um contexto para o que a gente vai conversar hoje, nesse filme, o protagonista ele toma uma pílula que o torna um super-humano. E interessante é que depois que ele toma essa pílula, ele não vai fazer um investimento mais ousado, sei lá, na bolsa de valores, ele não abre um negócio ou muda de emprego, ou quem sabe muda de parceiro ou parceira. Na verdade, ele vai para casa e coloca as coisas em ordem. Por incrível que pareça, ele começa a tirar o pó, o lixo, organizar todos os itens, alinhando e assim por diante. E esse é um detalhe que acaba passando desapercebido por muitas pessoas. Então, é óbvio que o externo influencia no interno e vice-versa. Quanto mais organizado estiver o seu ambiente, mais fácil fica para você pensar. Se eu não tenho um lugar fixo para colocar a chave, eu sempre vou ficar perdendo tempo caçando onde está essa chave. Então, de fato, a gente fala sim de uma organização física que influencia em todo o resto. Mas a gente não pode esquecer que a vida também deve ser, na vida a gente também deve considerar a organização da rotina. A rotina é uma coisa que muita gente reclama. Às vezes reclama no dia a dia, às vezes reclama no relacionamento, mas é fundamental para a gente manter uma constância. Se eu não tenho uma constância no meu negócio, como o meu cliente vai confiar na minha entrega? Como eu garanto a qualidade das minhas entregas num aumento de demanda, por exemplo? Se eu não estou preparado para isso, tudo fica mais difícil. Então, a gente precisa começar a alinhar a ideia de rotina, não é uma coisa monótona, chata. A gente precisa associá-la com uma questão de
constância na entrega e até mesmo na qualidade de vida, né? O ideal é que a gente busque por uma rotina mais equilibrada. A gente faz na prática, no dia a dia, então, essa rotina, para a gente saber que precisa estabelecer essa rotina organizada, como faz? Bom, a gente já falou em algumas colunas sobre a ideia de planejamento. Lembrando que esse planejamento ele pode ser feito num papel, num aplicativo, tanto faz. E eu sugiro que a gente comece esse planejamento pensando o que é fundamental para minha semana. E aqui eu estou falando o fundamental para a lojinha funcionar. E a lojinha interna, externa, estou falando das coisas básicas para o nosso dia. E a gente tem que lembrar durante esse planejamento, Sebastião, que a gente nem sempre vive no ideal. Às vezes a gente vive no possível. Por isso eu trago a sugestão de você ter dois planejamentos em vista. Um vai ser o ideal, esse que a gente está falando, o mínimo que eu preciso entregar pensando aí numa flexibilidade, porque imprevistos vão acontecer. Só que além disso, o que é essencial pensando a médio e longo prazo. A gente não pode perder de vista, senão a gente só fica apagando incêndio. Para além desse planejamento ideal, eu diria para fazer um segundo. Ou pode até manter o primeiro para não ficar muito burocrático, mas talvez grifar, sinalizar, deixar com uma cor diferente do que é fundamental. O que se eu fizer nessa semana eu posso considerar que ela foi um tremendo sucesso? E aqui eu não me refiro a absolutamente tudo, mas o mínimo possível para que a semana seja boa naquilo que eu tenho que entregar. Eu começaria por aí. Planejamento, ideal e o possível. E não me cobraria tanto no sentido se eu não alcançar o ideal, por exemplo, porque nem sempre dá. Às vezes sim e às vezes não. Tem que ser orgânico, né? Precisa se permitir também, né? Agora, como trazer o time para junto disso também? Como expandir essa organização da rotina para os colaboradores, para todo mundo que está junto também? Nossa, esse ponto que você trouxe é fundamental, porque tem muita gente que tenta bolar esse planejamento na mente e vai ditando o caminho para os outros no meio do percurso. E isso pode confundir demais quem está à nossa volta. Nem todo mundo pensa como a gente, nem todo mundo considera as mesmas prioridades que a gente. É por isso que pôr no papel é tão importante para dar visibilidade para os outros. Seja através de uma conversa, uma reunião, falando mais formalmente, ou seja através de um guia que eles possam olhar. A gente usa muito a expressão da checklist. A checklist é uma lista que garante a qualidade daquilo que eu pretendo entregar ou até mesmo comunicar com os outros. Quando fica nas entrelinhas, no dito pelo não dito, fica muito mais confuso da gente se relacionar, principalmente quando a gente pensa em equipe. Então, ao delegar, a gente precisa não apenas ser nítido, claro, na nossa fala, como também deixar descrito um guia para basear as outras pessoas e carregar o time com a gente. Marta, e como é que a gente se motiva a fazer? Eu digo, a gente quer ver o resultado disso. É mensurável também? Dá para a gente perceber que aquele empenho está valendo a pena? Como é que se faz? Olha, a motivação é uma coisa que normalmente vem e vai. É por isso que no comecinho eu citei uma palavra raiz que se chama rotina e constância. Muitas vezes a gente acaba trabalhando só no fator motivação e a gente esquece que ela depende de muitas variáveis. Ela depende do humor, ela depende das condições gerais, do momento mesmo, de mundo, de contexto. Então, isso pode variar bastante. O que a gente precisa manter é uma constância. Se eu não tenho constância na minha rotina e na forma que eu delego para os meus colaboradores, ou até mesmo no meu negócio, dificilmente eu vou conseguir alcançar uma motivação. Dá para mensurar? Dá, mas esse fator motivação acaba ficando muito obsoleto, porque tem a ver com o momento. Por isso eu sugiro começar com a constância, em coisas mínimas. Ter minimamente um horário para começar a trabalhar, para parar o trabalho, para fazer uma refeição, para bolar o teu estoque, uma data específica para pagar o teu fornecedor, os teus colaboradores. Eu sei que pode parecer um pouco simplista o que eu estou falando, mas muita gente não tem nem esse básico, então eu começaria por ele. Pois se torna aí uma boa rotina também, né? Se torna constante, passa a ser o dia a dia. Marta, para a gente concluir, o nome do filme, para eu anotar mais uma vez, e para quem está em casa também? Chama-se Sem Limites. Ótimo. Marta, obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, viu? Marta Bockhorn, do Método GTD, muito obrigado. De nada. Tchau, tchau, pessoal. Muito bem. No próximo bloco, o Brasil conquista mais um país da África para a exportação de comida para pets. Nós voltamos já já.
Muito bem, esse é o segundo bloco do Jornal do Empreendedor, primeira edição. Nós estamos ao vivo e agora pelo horário de Brasília são 7 horas e 42 minutos. Olha, a gasolina e o diesel estão mais baratos no Brasil do que na média mundial. Nas refinarias da Petrobras, a gasolina está em média 2% abaixo da cotação e o diesel 3%. O barril do petróleo em queda ajuda a manter o controle da inflação. E hoje, no fim do dia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central define a nova taxa básica de juros da economia. Atualmente, a Selic está em 12,75% ao ano. E o governo anunciou a abertura do mercado de pet food para Marrocos. Foram 4 anos de negociação. As importações marroquinas de comida para cães e gatos, para venda em varejo, alcançaram 47 milhões de dólares no ano passado. Em 2022, Marrocos foi o segundo maior destino na África das exportações de produtos do agronegócio brasileiro. Vamos conferir agora os principais eventos previstos para o início de novembro. A Feira do Livro de Brasília começa dia 3 e vai até 12 de novembro no Parque da Cidade, em Brasília. O Café com Logística, evento temático de oportunidade de negócios, será no dia 8 de novembro no céu da OAB, em Aparecida de Goiânia, capital de Goiás. A Feira Expositoras, edição Forró de Empreendedorismo Feminino, acontece dia 12 de novembro no CEPAL do Setor Sul, em Goiânia. E o Salão de Artesanato está previsto para o período de 15 a 19 de novembro no Pátio Brasil Shopping, em Brasília. Estão abertas até o dia 20 de dezembro as inscrições para a 7ª edição do programa FedEx para micro e pequenas empresas. Ele ajuda os empresários na expansão dos negócios no mercado nacional e internacional. Os 3 primeiros colocados vão receber até R$ 175 mil em prêmios e mentoria sobre gestão de negócios. O resultado vai ser divulgado no dia 7 de fevereiro do ano que vem. Tomou posse ontem à noite o novo presidente da CNI, Ricardo Alban, e a nova diretoria da entidade para os próximos 4 anos. Ele assumiu a responsabilidade de fortalecer a indústria brasileira. O repórter Márcio Fontenelle acompanhou o evento, que reuniu autoridades e empresários do setor aqui em Brasília. Antônio Ricardo Alvarez Alban tem 63 anos e preside a Federação das Indústrias do Estado da Bahia desde 2014 e o Centro das Indústrias do Estado da Bahia desde 2018. Formado em Engenharia Mecânica e Administração, é considerado pelo mercado um gestor visionário e inovador, com um trabalho pautado na transparência e na informação. Ricardo Alban assume a presidência da Confederação Nacional da Indústria depois de ser eleito em maio deste ano, por unanimidade, pelos 27 presidentes de federações estaduais da indústria. Ele fica no lugar de Robson Braga de Andrade, que estava à frente da CNI desde 2010. Autoridades, políticos e representantes do setor prestigiaram a cerimônia de posse em Brasília. Em seu discurso, Ricardo Alban reforçou que pretende fortalecer a indústria no Brasil, com foco na geração de empregos e no crescimento do país no comércio mundial. Creio que todos aqui estão imbuídos desse sistema de urgência. Esta é a hora de mobilizar o país por uma nova industrialização. E uma nova industrialização pede uma nova CNI, pede uma nova união e convergência de todos. Já está em curso uma intensa transformação da economia global, particularmente das cadeias de produção. Avanços tecnológicos, a digitalização da indústria 4.0, a nova economia verde e a revisão geopolítica das relações comerciais abrem oportunidades inéditas para a indústria no Brasil. Não podemos desperdiçá-las, não temos esse direito. O novo presidente da CNI destacou também a parceria com os governos federal e estaduais, pontuou os problemas enfrentados pela indústria brasileira e reforçou as medidas preparadas pela CNI para ajudar a reverter esse quadro. O governo federal e o Congresso Nacional, parceiros fundamentais num país como o nosso, estão muito atentos também a essas oportunidades.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou apoio às pautas do setor e o avanço da indústria verde. Uma indústria verde, o Brasil vai ser o grande protagonista da descarbonização, do desenvolvimento com sustentabilidade. Os biocombustíveis passaram já de 10% para 12%, 13%, 14%, vai chegar a 15% o biocombustível. Inauguramos só nos últimos meses 3 fábricas na área de biocombustíveis, processadoras de soja e outras áreas. O etanol, na lei do combustível do futuro, pode passar de 27% para 30%, estimulando também a descarbonização, o etanol. Hidrogênio verde. O Brasil é quem vai poder produzir hidrogênio verde baseado em energia renovável, solar, eólica. A CNI é a principal instituição da indústria brasileira na defesa do empreendedorismo e da produção industrial. O setor reúne mais de 476 mil indústrias no Brasil. O novo presidente e os membros da diretoria e do Conselho Fiscal têm mandatos até 2027, podendo ser reconduzidos por mais 4 anos. 2 datas movimentaram o comércio no mês de outubro, o Dia das Crianças e o Halloween, que foi comemorado ontem. Só para essa última, já havia um levantamento de acréscimo de quase 30% nas vendas online. O que este movimento representa para as próximas datas sazonais é assunto para a nossa entrevista agora com Luiz Natal, especialista em e-commerce da Nuvem Shop. Oi, Luiz, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem? Ótimo. Interessante esse crescimento, né? Quase 30% em relação ao ano passado. Significa que aí o Halloween é uma data importantíssima para os negócios, online aí no caso. Já se consolidou, né, como uma data importante, né, Luiz? Exato, Sebastião. A gente vem percebendo que ano após ano a festa vem ganhando popularidade aqui no Brasil, né? Já era muito forte nos Estados Unidos, mas no Brasil, né, cada ano a gente percebe um aumento no volume de buscas por termos, né, com a palavra Halloween associado. E aí também, né, a gente percebe um movimento nas redes sociais que acabam influenciando e contagiando, né, as pessoas a adotarem esse costume no Brasil. Existem diversos fatores que a gente percebe, né, que podem ter alavancado esse crescimento de 30%. Fora a popularidade, a gente percebe também uma mudança no hábito do consumidor. O consumidor se inspira através dos conteúdos que ele acaba recebendo, sendo impactado nas redes sociais, e corre para a internet buscar, né? Seja fantasias, acessórios, artigos de decoração, tudo ligado ao tema. Também a gente percebe que o amadurecimento do ecossistema de e-commerce proporcionou esse crescimento, visto que uma malha logística com mais capilaridade, uma entrega mais ágil, os consumidores também acabam não só indo a lugares físicos, né, para comprar, mas buscam na internet, né, inspirações e produtos para comparar preços e poder realmente ali estar preparado para comemorar essa data. E o curioso é que mesmo quem não trabalha exatamente com os produtos, né, relacionados à fantasia, talvez, mas se beneficiam desse movimento, né? Qual é a orientação para incrementar ainda mais o seu negócio no online, por exemplo, aproveitando dessa data? É um site bem construído, é quase que uma vitrine virtual ali também. O que você imagina, o que você analisa, como é que você avalia? Olha, o que a gente percebeu, né, acho que tem também aqui uns 2 pontos que eu poderia destacar aqui, né? Eu acho que essa preparação, esse planejamento, ele realmente faz parte aí, não só para essa data, mas outras que vêm aí, por exemplo, a Black Friday, né? Mas para o Halloween específico, o que a gente percebeu? Que segmentos, né, não só como você falou de fantasias, mas decoração, né? Segmentos de cosméticos, né? Acabaram montando kits, né, produtos que já tinham no seu estoque e criando kits, por exemplo, kit decoração Halloween, kit maquiagem para Halloween, né? Então, eles aproveitaram, sabendo dessa tendência de crescimento, de buscas, né, pela procura dessa palavra, eles acabam montando kits, artefatos ali que inspiram, né, esse consumidor a comprar, né, os artigos. E com isso, eles ganham mais relevância e mais visibilidade nesses canais. Pois é, Luiz, e essas ações, numa data como agora, o Halloween, elas ajudam também para as próximas, eu digo até na fidelização do cliente ou na conquista de novos, tem um reflexo para além da própria data, né?
Exato. Como eu falei, uma das partes principais é o planejamento. É sempre a gente consegue, né, levantar dados de que vender para um cliente que já comprou de você é muito mais fácil e barato. Então, o que a gente recomenda sempre é que nessas datas comemorativas o cliente acaba usando, né, ele precisa criar campanhas, né, de marketing para impactar justamente quem já é cliente dele. Então, mandar e-mail marketing, mandar post nas redes sociais, né, sempre dando visibilidade das promoções que eles vão ou dos produtos que eles vão promover nessas datas para a base que já é compradora deles, é sempre importante e realmente acaba tendo um impacto maior nas vendas. Mas, claro, para buscar novos clientes, é sempre o que o empreendedor precisa estar antenado, né? Pegar essas tendências, se inspirar nas redes sociais e acabar usando esse tipo de conteúdo, né, que está em auge, assim, para alavancar ainda mais as suas vendas e buscar novos clientes. Esse dado ali de 29%, né, quase 30%, é consolidado, não era nem expectativa não, né? De 1º a 24 de outubro, né? A gente não tem dado ainda, é claro, fechado do mês inteiro, mas com certeza estourou, foi muito mais, né? A expectativa é essa daí. Como você falou, né? A gente mapeou aqui esse período, né, de 30%, como você falou, mas sem dúvida a gente vai ultrapassar esse número, né? Não é de hoje que o e-commerce ele vem crescendo ano após ano, e principalmente nas datas, né, comemorativas, que a gente chama aqui de calendário de varejo, é sempre expressivo ver o crescimento ano após ano. Porém, a gente acredita aí que, através de um desenvolvimento do ecossistema, um planejamento, um amadurecimento, né, os empreendedores se educando, com certeza eles vão cada vez estarem mais eficientes, não só para venderem mais, mas também competir com o mercado que hoje, né, já tem aí centenas de milhares de lojas virtuais vendendo, onde boa parte delas são grandes varejistas, né? Então, o pequeno empreendedor precisa, sim, estar preparado, né, se planejar com antecedência, justamente para continuar, né, somando, né? Eu acho que aí vendas, faturamento e catapultando cada vez mais aí o faturamento aí do nosso varejo digital. E é interessante a gente pensar na democratização mesmo desse processo aí, né? A indústria trabalhando forte já enxergou a data como um grande potencial e os pequenos negócios, né, aí online, mas também no modelo físico, né, aproveitando ou embarcando nesse cenário, nessa onda, que ela é mesmo democrática, né, Luiz? Não há restrições aí, né? Desde o pequeno ao grande podem e devem se beneficiar com datas assim, né? Exato. Bem falado. Além do tamanho, né, o que a gente percebe também é uma democratização, né, em relação às regiões, né? Antigamente, o e-commerce era muito concentrado nas regiões sudeste, centro-oeste, e hoje a gente já percebe que esse crescimento acaba sendo ali em praticamente todas as regiões do Brasil, sul, nordeste, norte, né, justamente pela facilidade, né, como eu falei anteriormente, né, o crescimento e desenvolvimento da malha logística permitiu que pessoas de outros estados consumissem de outros estados ou até mesmo dentro do seu estado, né? Isso realmente aumentou muito, né, o número de itens vendidos, o faturamento, né, o volume total, né, faturado por esses clientes em cada uma dessas regiões. Bom que vocês fazem esse levantamento também, porque acaba motivando para outras datas, para os próximos anos também, ter aí datas importantes como o Halloween lá no calendário, na sua agenda de negócios. Luiz Natal, especialista em e-commerce do Nuvem Shopping, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, bom dia e boas vendas. Muito bem, para todos. Seguimos. Olha, a estiagem severa no Amazonas pode ameaçar as vendas de Natal. A seca dos rios prejudica o transporte de mercadorias da Zona Franca de Manaus para outros lugares do país e também a chegada de insumos usados na produção. Para a Black Friday, as entregas foram antecipadas e o abastecimento está garantido. A menos de 2 meses do Natal, Papai Noel já apareceu no Rio de Janeiro. Na verdade, 45. Eles acabaram de se formar na escola de Papai Noel e deram um passeio de bondinho para comemorar. Muito bem, e assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo na edição das 11h30 e eu espero por você. Até mais.